Estamos classificados para as oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Para quem duvidou, para quem disse que o Fluminense não ia passar, para quem disse que o Borussia ia amassar o Fluminense, até que a gente faz uma boa participação na fase de grupos. Agora começa o mata-mata. Mas eu quero falar com vocês aqui, essa fase de grupos, ela ensinou para o Fluminense algumas coisas importantíssimas. O Fluminense foi jogar com o time mais difícil do grupo, que foi o Borussia, né, que foi o jogo de estreia do Fluminense. E o Fluminense faz uma partida que eu colocaria, cara, assim, na minha vida, facilmente em top 2, top 3 melhores partidas que eu já vi o Fluminense jogar. Facilmente. O Fluminense jogou muito. Aquele futebol do Fluminense contra o Borussia, cara, o Fluminense joga daquela mesma forma, por exemplo, contra o Real Madrid, beleza, a gente poderia não vencer, mas daria jogo contra o Real Madrid daquele mesmo jogo, daquele mesmo jeito. E eu tô falando isso, você pode achar um absurdo, já falando besteira, porque o Fluminense jogou em altíssimo nível. O Fluminense jogou melhor do que um time europeu, um time gigante na Europa, que é o Borussia. O Borussia não é um time fraco, é um time gigante. Por isso que a mídia falava que o Fluminense ia ser amassado, o Fluminense ia ser massacrado, tudo isso. E o Fluminense foi jogar contra o Borussia e jogou de igual para igual. E aí o Fluminense vai jogar contra o time de coreano, né, que foi o... Me fugiu o nome agora do time, meu Deus do céu. Tanta coisa na cabeça. Foi jogar contra o Ulsan, lembrei. E aí o Fluminense contra o Ulsan entra mais relaxado. O Fluminense foi elogiado no mundo todo depois daquele jogo contra o Borussia. Elogiado no mundo inteiro. E aí vai jogar contra o Ulsan com a energia lá embaixo. O foco não era mais o mesmo. Acredita em mim, o foco do time não era mais o mesmo contra o Ulsan. Os caras abaixaram a energia. Ah não, a gente vai ganhar a qualquer momento, a gente ganha. Fez 1-0 com o golaço do João Ares. Abaixou mais ainda a energia dos jogadores, abaixou mais ainda o foco. E o Ulsan foi pra cima e meteu 2 gols no Fluminense. E aí o Fluminense toma aquele choque de, porra, não é possível, a gente vai perder mesmo. Tem como. Aí o Fluminense volta no segundo tempo e consegue 4-2. E aí o Fluminense vai jogar contra o Mamelodi, que até então era a terceira força desse grupo, né? Era o time, assim, teoricamente, a terceira força do grupo, o terceiro time mais forte. Então, que o Mamelodi é difícil, que não sei o quê. Se o Fluminense entra com 20%, não 20% não, vou botar 10% do foco que entrou contra o Borussia, o Fluminense goleava o Mamelodi. Goleava. O Fluminense não vence. Eu falo isso com a maior, assim, com a maior tranquilidade na minha consciência, assim, de boa. O Fluminense não venceu o Mamelodi porque ele não quis. Que isso, Carlos? O Fluminense não quis vencer o Mamelodi. O Fluminense fez esforço zero pra vencer o Mamelodi. O Fluminense estava mais preocupado em não perder do que vencer. Eu não gosto desse tipo de futebol, mas a gente tá falando de uma Copa do Mundo, gente. Mais importante de tudo. Ah, jogou bem, jogou mal, jogou bem, jogou mal. O mais importante de tudo é isso aqui. É a classificação para as oitavas de final. Esse é o mais importante. Antes da gente continuar o vídeo, eu esqueci de falar, mas eu tô te lembrando agora. Cara, confere se você curtiu o nosso vídeo, se você tá seguindo o nosso perfil no Instagram, que o link tá aqui embaixo, e também aqui no YouTube, se você tá inscrito no canal, e ativa as notificações pra você não perder nenhuma notícia do Flusão. Bom, continuando. O Fluminense empata com o Mamelodi e manda o Mamelodi de volta pro futebol africano. Elimina o Mamelodi. O Renato até falou uma coisa... Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que é verdade. Eu tava meio puto assim assistindo, depois que acabou o jogo, eu tava assistindo assim os comentários e tal, e aí eu vi o Renato falar, a entrevista do Renato me convenceu. O Renato falou: melhor jogar bonito e ser eliminado ou jogar feio e se classificar? Ponto. Não tem o que falar. Ele me ganhou no argumento. Ponto. Se o Fluminense for campeão do mundo jogando feio, irmão, desculpa o palavrão. Foda-se. Você vai ficar preocupado com isso? O Fluminense vai ser campeão do mundo jogando feio? Eu não vou. É óbvio que a gente sabe que jogando de forma feia é mais difícil de vencer. Mas a gente tá falando de uma Copa do Mundo. E se tem um cara que é copeiro, esse cara se chama Renato Portaluppi. Olha só os números do Renato Gaúcho. O Fluminense fez em 20 partidas desde a chegada do Renato, foram 12 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 68% de aproveitamento, 34 gols marcados, 15 gols sofridos.
O Fluminense, nesse momento, tá no G4 do Brasileirão, nas oitavas da Sul-Americana e nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, meus amigos, ó, vou fazer igual o símbolo que tá na mão dele. Vou até aumentar a tela pra você, ó. Resultado, irmão. Resultado, cala a boca dos críticos e fala mais do que qualquer coisa. O resultado. E o Renato Portaluppi tá dando resultado com o Fluminense. Sabe? Se o Fluminense, por exemplo, eu ouvi muita gente, analista de futebol, falando o seguinte: cara, se o Fluminense tivesse sido massacrado pelo Borussia e tivesse vencido de 1-0 o Borussia, não seria tão legal quanto foi o jogo. Eu discordo, eu sou torcedor. Mas se você for analisar futebol, é verdade. Por exemplo, quem jogou melhor? O Botafogo ou o Fluminense? O Botafogo contra o Paris e o Fluminense contra o Borussia. O Botafogo jogou nada. O Botafogo pegou um contra-ataque e fez o gol. Mas pergunta ao torcedor do Botafogo se ele tá insatisfeito com isso. Se ele tá nervoso, se ele tá triste com isso. Irmão, o Botafogo ganhou o maior time do mundo hoje, que é o PSG. Há pouco se lixando se foi com 20 bolas na... se o Paris chutou 30 bolas no gol, se o Botafogo chutou... Não quer saber de estatística não, irmão. Quer saber do resultado. Entende? E aí, falando em resultado, a gente entra nesse assunto aqui. Cara, não tá finalizado dessa forma ainda, porque vai ter um jogo mais tarde. Eu tô gravando esse vídeo 7h50. O Inter vai jogar ainda, muita coisa pode mudar. A Inter pode ir pro grupo do River, o Manchester City pode subir também. Mas o que eu quero te mostrar é a chave que o Fluminense tá, não é impossível de chegar em uma semifinal. Não é impossível. Mas pelo menos nas quartas de final não é impossível. Por quê? O Fluminense agora vai pegar ou o River ou a Inter. Eu acho que vai pegar a Inter. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez você tá vendo depois do jogo, você já sabe quem o Fluminense vai pegar. Mas independente de quem pegar, o Flamengo tá muito mais complicado que o Fluminense. E aí, cara, como torcedor, o Bernal até falou isso, perguntaram pro Facundo Bernal, quem você quer pegar nas oitavas? Ele falou, cara, a Inter. A Inter. O Fluminense, ele se joga muito bem, sabe? O jogo cresce quando é time grande, quando é contra, assim, time grande. Eu não queria pegar brasileiro agora, eu não queria pegar o River também, que o River já jogou contra o Fluminense algumas vezes e conhece o time, querendo ou não. Eu queria pegar a Inter. Bom, vamos pegar a Inter nas oitavas. Se passa da Inter nas oitavas, a gente chega com moral pra cacete nas quartas. E aí nas quartas a gente vai ver quem vai pegar. Entendeu? Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, o objetivo foi concluído. Mas dentro disso, a gente precisa melhorar algumas coisas se o Fluminense quiser chegar mais longe no Mundial de Clubes. Esse negócio de ficar jogando mal contra time ruim, irmão, vai tomar banho, porra. No Brasileirão isso acontece também. Já percebeu no Brasileirão que acontece isso? O Fluminense vai jogar contra o Mirassol, o Fluminense joga mal. Aí vai o Fluminense, pega o Palmeiras e o Fluminense joga bem. Pô, que palhaçada é essa, irmão? Sabe, eu acho que precisa alguma coisa mudar ali dentro da cabeça dos jogadores, do elenco. Pô, o Renato, quando parou no primeiro tempo pra beber água, o break ali. Cara, o Renato ficou. Você viu provavelmente da sua casa, o Renato. Vamos jogar, porra! Sim, porque era irreconhecível o Fluminense. Irreconhecível. Eu tenho pra mim que os jogadores queriam o segundo lugar. Porque se o Fluminense fica em primeiro, meu amigo, o Fluminense estaria aqui, ó. Ó, junto com o Flamengo. Seria Fla-Flu na Champions League. Nesse momento só tá o Flamengo. Só vai ter o Flamengo mesmo. Nesse chaveamento aqui, nessa parte, só vai ter o Flamengo de brasileiro. O Flamengo vai pegar jogos muito mais complicados, obviamente. Mas, cara, a gente tá falando de uma Copa do Mundo. Em Copas, nem sempre o melhor time vence. Bota isso na cabeça de vocês. A gente tá falando de um jogo só. Nem se vai pegar a Inter, por exemplo. Passou da Inter, irmão, é quarta de final. Não tem jogo de volta. Não. É um jogo só pra passar pra próxima fase. E é isso. O Fluminense arrecadou mais de 150 milhões de reais. Mais do que o Fluminense ganhou na Libertadores. Isso é bom pra caramba pro time. Eu acho que, independente do que acontecer daqui pra frente, eu acho que a gente tem que curtir o momento e torcer. Sabe, eu quero muito. Quem não quer, pô, ser campeão mundial? Ah, Carlos, isso é loucura, é 1%, é 0%. Eu tô nem aí pra porcentagem, irmão. Aqui eu tô falando como torcedor. Eu quero ser campeão mundial. Mas a partir de agora, é pra gente desfrutar desse momento. Eu acho que o objetivo financeiro do Fluminense foi cumprido. Eu acho que o objetivo financeiro do Fluminense era ganhar, era passar pras oitavas. E a gente conseguiu. A partir de agora, o que vier é lucro. É lucro.
E eu espero muito que os jogadores sabem do tamanho da competição, sabem que se for campeão do Mundial de Clubes desse Mundial, esses jogadores vão ser lembrados no mundo inteiro do primeiro Mundial de Clubes, o primeiro time campeão foi Fluminense. Daqui a 100 anos vão falar, ó, a primeira edição de Mundial de Clubes, o primeiro campeão foi o Fluminense. Sim. Carlos, é impossível? Nada é impossível pro Fluminense. Eu vou acreditar até o final, porque eu sou torcedor. Difícil é pra todo mundo. Vai ser difícil pro Palmeiras, vai ser difícil pro Botafogo, vai ser difícil pro Flamengo. Vamos ver o que vai dar. Coloca nos comentários o que você achou desse jogo, da classificação do Fluminense, o que você acha que pode melhorar. Não esqueça se você, né, não esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal. E se você já deu aquele like no vídeo que ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, vamos pra cima. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.